Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A igreja hoje celebra o dia da apresentação do Senhor. Nesse momento também nós vamos apresentar as pessoas que amamos para o Senhor, para o nosso Deus Criador. Vamos apresentar todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos apresentar ao Senhor as vítimas da pandemia, as pessoas que se encontram doentes nas suas casas, nos hospitais. Queremos apresentar ao Senhor todas as vítimas das enchentes, todos os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados, desempregadas. Queremos apresentar ao Senhor a Joana Dark, a Júlia dos Santos, o João Paulo Costa Silva, o seu Deurips Souza Barbosa, a Helena Dália Guida, o seu Acácio Ramos. Apresentar ao Senhor a Lucivânia Martins e toda a sua família. Apresentar ao Senhor o Alex Mota Gil e a sua família, a família de Tereza Bezerra. Apresentar ao Senhor o seu José Brandão, a Eduarda Nery Benevides. Apresentar ao Senhor a Leiliane Oliveira, o João Batista Barbosa, o seu Damião Ângelo, a Keila Jubiele Alves, o Natanael. Quero nesse momento também apresentar ao Senhor para que seja curada a Neide Solange Gomes Franco. Queremos apresentar ao Senhor também nesse dia de hoje, nesse momento de oração, a Rosana Nascimento, Jorge Silva e a Milena Coelho, o seu Sebastião Brito Santana, a Maroli Ramos e toda a sua família, o Railton Vieira, a Chacha Emília. Apresentar ao Senhor a Maria Rita e toda a sua família, o Gilberto de Jesus Barbosa, o Antônio José Leite e toda a sua família. Queremos apresentar ao Senhor a Solange, a Eliane e a Emanuela. Apresentar ao Senhor, nesse dia de hoje, as crianças, né? Pedro Dantas Amorim, o Miguel Barros Barbosa. E quero também, nesse dia de hoje, apresentar no colo de Deus, colocar no colo de Deus o Antônio Vilela Gomes. E apresentando o Antônio Vilela Gomes, que também é uma criança, queremos apresentar também toda a sua família. Rezando para os bebês, né, as crianças pequenas, o Pedro Dantas e o Antônio Vilela e o Miguel Barros, peçamos ao Senhor, o nosso Deus, que é Pai, que é Mãe, que voltai o vosso olhar de bondade, de misericórdia para essas crianças, para sobretudo elas que estão precisando de cura, e que em nome de Jesus, que tantas vezes curou, abençoou as crianças, para que essas crianças também voltem para os seus lares com saúde. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho que a liturgia de hoje nos oferece, que está em Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Podemos repetir de novo, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas e 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo.
Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do povo de Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhes a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Ela chegou nesse instante e louvava a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas essas coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galileia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Era costume na época de Jesus, né? O povo, a mulher, quando ela tinha neném, logo em seguida, alguns dias depois, era preciso ir ao templo, conforme a lei, né, de Moisés, conforme a prescrição da lei, apresentar o menino, e ao mesmo tempo era feito também o processo de purificação da mãe. E isso era comum na sua época, existia uma lei para isso. E é interessante que também a lei dizia que se a família fosse pobre, o casal fosse pobre, a criança fosse pobre, existia também uma lei dizendo que podia oferecer como sacrifício um par de rola ou 2 pombinhos, e conforme diz o texto bíblico, conforme a lei do Senhor. E aqui dá para entender que o Filho de Deus vai como pobre ao templo, porque ele oferece, né, é oferecido em sacrifício um par de pombinhas, né, como diz aqui o próprio texto. Então Jesus se apresenta como alguém que é pobre mesmo, né? Ele nasce de uma família pobre, embora seja o Filho de Deus, né? E ali vai se encontrar, e Jesus aqui, ainda bebê, vai alegrar os corações também dos pobres. Ali tinha o Simeão, que era um homem justo e piedoso e que esperava a libertação como todo o povo do Antigo Testamento, né? E aqui ele vai se alegrar, né? Movido pelo Espírito Santo, ele vai pegar um menino nos braços e ele vai usar essa frase, né? Agora já posso morrer em paz, né? Ou seja, ele louva a Deus dizendo, conforme, né, a promessa, posso partir em paz. Ou seja, eu estou feliz porque eu estou diante daquele que vai salvar o mundo, né? Eu estou diante do Messias, do Salvador. Ele que entendia das Escrituras, sabia que o menino viria, e Jesus começa já a provocar aqui as reações, sobretudo nas pessoas simples que esperavam essa libertação. E depois a Ana, né, que também é uma senhora viúva que vivia no templo desde quando ela ficou muito nova, ainda viúva, ela vivia no templo rezando, e ela também esperava a salvação. E quando ela vê o menino, ela começa a louvar a Deus, a agradecer a Deus.
Eu fico imaginando o que a presença de Jesus provocava naquelas pessoas, mas que provoca até hoje, né? A presença de Jesus provoca em nós também essa dimensão do louvor, da gratidão, quando a gente reconhece Jesus na nossa vida, quando a gente tem consciência, quando a gente acredita nessa presença, né, amorosa de Deus na nossa vida. Nós, é claro, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da doença, né? Mesmo diante das tempestades, a gente pode dizer obrigada a Deus, obrigada pela sua presença, porque se não fosse a presença de Deus na nossa vida, com certeza viveríamos infelizes para sempre. Mas, no entanto, nós temos essa consciência e queremos acreditar sempre que Jesus continua no nosso meio, sobretudo nos momentos difíceis, no momento de dificuldade. Por isso, o convite, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, é apresentar a Jesus aquilo que nós temos de melhor. Apresentar a Jesus também as nossas dificuldades, mas também as nossas vitórias, né? As nossas alegrias, as nossas tristezas, né? Queremos apresentar a Jesus nesse momento, esse é o convite, apresentar a Jesus as pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, sobretudo aquelas pessoas que a gente sabe que precisa, né, de cura, que precisa que aconteça um milagre na sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que tem parente, você que tem filho, que tem neto, né, que tem sobrinho, ou seja, que tem amigos, vizinhos, que está precisando nesse momento, né, de nossas orações, podemos nesse momento também apresentar a Jesus, que com certeza ele fará aquilo que deve ser feito. Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos, né? E das suas filhas. Por isso, nesse dia de hoje, acompanhando essa trajetória, né? Sobretudo com Maria, né? Maria também estava maravilhada, na verdade, os pais, né, de Jesus, o pai e a mãe, estavam maravilhados, né? Com tudo aquilo que dizia do menino, mas o velho Simeão também vai alertar Maria, dizendo que ele será um sinal de elevação, mas também de contradição, e que uma espada vai atravessar a alma de Maria, ou seja, ela vai também sofrer, né, por causa do seu filho, e a gente sabe depois, né, o sofrimento de Maria ao ver o seu filho morto numa cruz. Mas Maria guardava tudo isso, né? Em outros textos bíblicos diz que Maria, ela não entendia, mas ela guardava tudo no coração. E guardar tudo no coração significa dizer, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Por isso Deus vai agir na hora certa. Eu acredito nisso. Eu acredito em Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje nós podemos dizer, eu acredito piamente em Deus, eu confio em Deus. E aí a gente precisa confiar, colocar nas mãos de Deus e dormir tranquilo, né? É claro, né? Dormir tranquila. Por quê? Porque a gente precisa acreditar e confiar. Então, se você tem alguém passando por dificuldade, alguém doente na sua família, entrega nas mãos de Deus, apresenta para Jesus essa pessoa, mas apresenta com fé. Apresente com os joelhos no chão, o joelho do coração, tá? Sobretudo o joelho do coração, porque às vezes eu posso colocar os meus joelhos fisicamente no chão, mas o meu coração não acredita, está distante de Deus. Por isso, aproxime-se de Deus e apresente para Deus a sua angústia, né? As suas dificuldades, mas apresente para Ele também as suas alegrias, né? As suas vitórias. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Gratidão.